Alexandre. Olá, queridos, boa tarde. Nós estamos aqui nessa tarde no Largo da Freguesia para anunciar as boas novas de salvação de Jesus Cristo. A palavra evangelho quer dizer boas novas. E foi isso que os discípulos, a igreja de Cristo, ele anunciou as boas novas de salvação para o pecador. Não chamando o pecador para ter uma vida de riqueza, de mordomia, de deleites aqui nessa vida. Mas as boas novas consistem em o maior bem que nós devemos ter aqui na terra, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e não os bens que esse mundo nos oferece. E eu quero compartilhar um trecho da palavra de Deus, meus amados, se encontra no livro de Lucas, capítulo 2, de 1 a 14, diz assim: Lucas, de 1 a 14, a palavra de Deus nos diz o seguinte: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do Império para recensear-se. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua cidade. José também subiu a Galiléia da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu, contemplaram-se os dias, e ela deu luz a seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite. E o anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis que vos trago boas novas, que é de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo:
Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Muito bem, a primeira boa nova, como eu falei no início, que eu tenho que dar para você, é que Cristo foi anunciado como Salvador. E obviamente, Cristo como Salvador, é necessário que o propósito que Ele veio aqui nessa terra foi para salvar o pecador. E a boa nova que eu quero dar para você nessa tarde é que você é perdido e precisa ser salvo. A Bíblia diz lá em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas aqueles pastores, quando estavam na vigília da noite, quando eles se atemorizaram com a presença do anjo, imediatamente o anjo falou: não temais, eis que eu vos trago boas novas que é de grande alegria. E como pode uma boa nova ser de grande alegria? Em Cristo, em que a palavra de Deus diz que você é pecador e que precisa ser salvo. Mas a realidade é essa, amado. Se Ele é o Salvador, Ele veio cumprir o seu propósito. Ele veio cumprir o seu propósito de buscar e salvar o que se havia perdido. E notem que o versículo 7 nos diz o seguinte: que Maria deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia para eles lugar na hospedaria. Jesus nasceu em humildade. Quando Ele nasceu, nem lugar Ele tinha. E foi para uma manjedoura, pois não tinha lugar na hospedaria. E a pergunta que eu faço para você nessa tarde é: quem é Jesus Cristo para você? No Evangelho de Lucas, Jesus Cristo, Ele é visto como homem. O homem que é 100% Deus. O único que venceu a morte. O único que ressuscitou. É por isso que você tem que depositar a sua fé na pessoa de Jesus Cristo. Ainda há pouco passou um senhor aqui, oferecia um folheto para ele. Ele falou que vive muito bem sem religião e que ele tem um relacionamento com Deus. Mas não deu tempo de eu perguntar a ele como é que ele pode ter um relacionamento com Deus sem a pessoa de Cristo. E lá no versículo 14, nos diz o seguinte: e subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, e louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. A outra pergunta que eu faço para você nessa tarde é que se você é bem visto aos olhos de Deus, vivendo em rebeldia de tudo aquilo que Ele estabeleceu para a sua vida. A palavra de Deus é bem clara: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Então, para você ser amado por Cristo, é necessário que você creia que Ele é Deus. E assim, você se tornará, na pessoa de Jesus Cristo, o homem a quem Ele quer bem. E hoje é o dia que você pode encontrar a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Lá no Salmo 32, nos diz o seguinte: a felicidade
A bem-aventurança daquele que recebe o perdão. O salmista Davi, ele nos diz o seguinte: bem-aventurado aquele cujo pecado é perdoado e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo. E talvez nessa tarde você possa nunca ter tido um relacionamento com Cristo. E Davi, ele confessa toda a sua miséria enquanto ele não foi a Cristo em arrependimento, contrição e fé. Olha o que ele fala, ouve o que ele fala no versículo 3. Ele nos diz o seguinte no versículo 3: enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos constantes gemidos todo dia. Eu quero te fazer uma pergunta: quanto você tem envelhecido por causa do teu pecado? O salmista confessa: envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Diante de toda essa miséria que o salmista confessa, dele ter se calado em confessar os seus pecados, no versículo 5, ele reconhece a sua miséria e diz o seguinte: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, amado, eu quero falar para você que há oportunidade ainda para você de arrepender-se dos seus pecados. Ontem à noite eu estava no jardim no cemitério de Irajá, uma jovem lá, 19 anos, no caixão, e a família pranteando sobre aquela jovem de 19 anos, morta. Uma garota linda, uma jovem morta ali no caixão, e a mãe desesperada com o seu pai. E para a morte não tem idade. Você está aqui, a Bíblia diz que a nossa vida é como uma névoa, é como uma nuvem que logo se dissipa. E talvez a última coisa que você queira pensar é na eternidade. Mas lembre-se, ela chegará para você como chegou para aquela menina que estava no cemitério, 19 anos, uma linda jovem. Porque para a morte não há idade, não há classe social, não há cor. A Bíblia lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12, nos diz o seguinte: porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E no cemitério eu encontro jovens, crianças, adolescentes, bebês, mortos. Para a morte não tem idade. Ou que você queira ou não, você um dia há de estar diante de Deus. E o que você apresentará com toda a sua vida, com tudo que você viveu aqui, com a inteligência, com o ar, com o trabalho, com o vigor que Ele te deu para respirar. O que você apresentará para Ele? Ele te pedirá conta de tudo isso. O salmista está dizendo aqui: enquanto ele se calou, envelheceram os ossos dele. E talvez você possa... Os seus pecados, você tem envelhecido na sua família, você tem envelhecido no seu casamento, você não é um referencial na tua família, mas isso consequentemente está acontecendo porque você nunca tomou a decisão de falar como salmista: enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todos os dias.
diante da sua miséria. O salmista, no versículo 6, ele reconhece a sua fragilidade e diz o seguinte: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplica em tempo de poder encontrar-te. Então, meu amado, minha amada, o dia é hoje. Não espere que a eternidade chegue para você. Lá em Hebreus, nos diz o seguinte: eis agora o dia oportuno, eis o dia da salvação. Você não pode garantir se daqui a 30 minutos, 1 hora, você estará vivo, ou você estará viva. Talvez, quais eram os projetos? Foram os projetos daquela jovem que estava morta ontem, de 19 anos, lá no cemitério de Irajá. Talvez ela tinha um projeto de vida, mas a morte chegou para ela. Mas ainda há tempo de você se reconciliar com Deus na pessoa de Cristo. Lá no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, nos diz o seguinte: Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, considere a palavra de Deus que foi falada aqui, porque um dia certamente você estará diante dele. E ai de você, se é tempo, ai de cada um de nós, se em tempo oportuno nós não tivermos os nossos pecados perdoados na pessoa de Cristo. Ele pagou o preço pelo teu pecado, pelo meu pecado. Eu quero falar para você que Cristo, Ele quer ser o maior bem na sua vida. Não que Ele precise de você. Mas que você, a tua alma, ela clama pela eternidade. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Portanto, meu amado, minha amada, considere aquilo que os anjos falaram aos pastores: eis que trago boas novas de grande alegria, que é para todo o povo. A pergunta que eu faço para você nessa tarde: quem é Jesus para você? Jesus para você é uma moeda de troca, como muitos têm oferecido aí? Jesus é simplesmente um curandeiro para você? Jesus é simplesmente um feiticeiro que você negocia com ele? Ou Jesus é um barganhador que ele merece algo por aquilo que ele faz para você? Então pense, vá a Cristo, confesse os seus pecados, receba essa notícia nessa tarde, as boas novas de salvação, boas novas que Cristo veio ao mundo salvar os pecadores. Lá em Mateus 11:28, ele nos diz o seguinte: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o convite que Deus faz para você nessa tarde. Reconheça a sua fragilidade. Toda a tua justiça aqui nesse mundo, a Bíblia trata como um trapo de imundícia. Você não será justificado diante de Deus pelas tuas obras. Trapo de imundícia é como se fosse uma lepra, uma ferida aberta, assim que representa as tuas obras, apresentada como justiça diante de Deus. E você só será aceito, você só será aceita por Deus, mediante o seu Filho. Então arrependa-se, como o salmista falou aqui, no Salmo 32, todo homem te fará súplica em tempo de poder encontrar-te. Não espere o amanhã, não espere daqui a pouco, porque pode ser muito tarde para você.
pode ser muito tarde, que você considere que todos aqueles que ouviram aqui nessa tarde a palavra de Deus, que receberam os folhetos, que Deus possa abençoar ricamente a vida de vocês. Mas a minha oração é que vocês venham ser reconciliados por Deus na pessoa de Cristo e reconheçam a sua miséria, que sem Cristo você estará perdido por toda a eternidade. Não importa o que você faz, se você é uma pessoa justa na tua vizinhança, é uma pessoa bem vista na sociedade, na tua família. O importante é que se você partir sem Cristo, você estará perdido por toda a eternidade. O salmista diz que os ímpios, eles serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Eu quero falar para você que não é uma igreja, não é uma religião, aonde verdadeiramente você terá os seus pecados perdoados. Somente em Cristo, na cruz do Calvário. E eu quero falar para você que nada que você passe aqui nessa terra, qualquer adversidade, nada é comparado com o que Cristo, Ele sofreu na cruz do Calvário, nenhum sofrimento. Ontem no cemitério eu falei para aquela mãe que perdeu a sua filha de 19 anos, para que eles olhem para o Calvário, porque Jesus também ele chorou por alguém que ele amava, por Lázaro. Ele sabe o que é sofrimento. E sofrimento maior, meu amado, minha amada, será você encarar a eternidade sem ser aceito por Deus na pessoa de Cristo. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe. To find